Parabéns, Corinthians. Conseguimos perder para o último colocado, Lanterna, já rebaixado do Campeonato Brasileiro. O Sport vence o Corinthians por 1-0. A primeira vitória do Sport dentro da Ilha do Retiro no Campeonato Brasileiro, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele consegue essas proezas. O Corinthians, ele adora fazer isso com o torcedor. O Corinthians gosta de fazer o torcedor dele de palhaço, de otário. Por que eu falo isso pra vocês? Porque no pré-jogo eu falei pra vocês que não ia ser um jogo fácil, que não ia ser um jogo tranquilo. Muitos torcedores vieram mandando mensagem pra mim: não, Henrique, hoje é 3-0, hoje é 4-0. Quando que o Corinthians consegue uma vitória fácil no Campeonato Brasileiro? Quando que o Corinthians consegue golear fora de casa no Campeonato Brasileiro? E vocês imaginavam que o Corinthians ia ser isso daí, ia fazer um jogo tranquilo hoje, ia ganhar fácil. Eu sabia que o jogo ia ser difícil. Mas o jogo ser difícil é uma coisa. Os jogadores entrarem com má vontade, sem vontade nenhuma de estarem em campo, aí já é outro problema. O Corinthians hoje não fez um mau jogo. O Corinthians, além de fazer um péssimo jogo, o Corinthians não mostrou vontade nenhuma, em nenhum momento, de querer ganhar do seu adversário. Sabe por quê? Porque o Sport, desde o começo do jogo, estava querendo ganhar do Corinthians e o Corinthians não. O Corinthians entrou em campo hoje querendo disputar mais uma partida qualquer, sem responsabilidade nenhuma. E isso me deixa puto da vida, mano. O Corinthians teve sim suas chances. Quando tentou fazer alguma coisa, quando tentou fazer uma marcação diferente, teve algumas chances pra tentar fazer um gol. Mas aí não consegue fazer gol de maneira nenhuma. Mas o que me deixa puto da vida, eu falo isso pra vocês sempre, é perder dividida, é não ter mais vontade que seu adversário. O retrato do jogo hoje entre Sport e Corinthians é o gol do Sport, mano. E eu não tô nem falando dos 2 gols anulados do Sport no primeiro tempo. Bem anulados, por sinal, tá? Eu tô falando do gol validado pelo Sport. Do gol que garantiu a vitória do Sport hoje de 1-0. Eu tô falando desse gol. Esse gol é o retrato do jogo. Sabe por quê? Porque é marcação frouxa. É jogadores que marcam olhando. É jogadores que não têm vontade, que não têm pegada, que não têm raça. O que o time do Sport fez o jogo inteiro hoje? Bateram no time do Corinthians. Lógico que é responsabilidade do árbitro de não amarelar os caras, de não expulsar os jogadores do Sport. É lógico que é responsabilidade deles. Mas já que o árbitro estava fazendo isso, estava deixando o time do Sport bater, arrebentar os jogadores do Corinthians, por que o time do Corinthians não fez isso? Porque não teve vontade de ganhar o jogo. Porque não entrou com alma, que eu falo pra vocês sempre. Não pode entrar contra qualquer adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato traiçoeiro. Você não pode querer entrar em campo e achar que já ganhou o jogo, e achar que tá tudo tranquilo, em colocar pezinho, em jogada e tirar pezinho em dividida, mano. E achar que vão resolver o jogo a qualquer momento. O segundo tempo do Corinthians, em alguns momentos, foi patético. De jogadores pegarem a bola e saírem correndo igual uns retardados. Não saber o que faz com a bola, mano. Fundamento básico no futebol. Você domina uma bola, você dá um drible, você vê quem tá melhor posicionado pra você tocar a bola. Você não abaixa a cabeça e sai correndo igual um idiota, mano. E vários jogadores do Corinthians fizeram isso. Vários jogadores, toda hora fazendo isso no segundo tempo. Olha, rapaziada, eu não imaginava que eu ia gravar um pós-jogo assim hoje, viu, velho? Hoje voltei a fazer as lives, né? Assistindo o jogo ao vivo aqui com vocês. Pra quem não acompanhou e que quiser querer ver os melhores momentos aí, tá gravado, já tá no YouTube, já tá gravado aí já. Mas, cara, é assustador, mano. É assustador o time do Corinthians hoje, a má vontade desse time do Corinthians hoje. O Corinthians, ele entra em campo com a provável escalação que eu tinha falado pra vocês, né? O Dorival. E não vem aqui entrar no meu canal. Ai, a culpa é do Dorival. A culpa é do Dorival. A torcida do Corinthians tem alguns, tá? Não tô generalizando todo mundo, tá? Mas alguns torcedores do Corinthians é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa.
O Corinthians ganha, nossa, o Mateuzinho é Deus, nossa, o Yuri Alberto é Deus, nosso Guinegão é Deus. O Corinthians perde, a porra da culpa é do Dorival, sempre. Sempre. Ele tem os erros dele, eu concordo com vocês. Mas hoje não dá pra falar que a culpa é do cara, mano. Sendo que os filhos da puta dos jogadores estão sem uma porra de uma má vontade do caralho de jogar, mano. Ele entra em campo hoje, faz aquela formação que a gente tinha falado do 3-5-2, entra com Andileri, ou Hugo no gol, desculpa, Hugo Souza no gol, Andileri, Gustavo Henrique, André Ramalho, Bidu, Maicon, Breno Bidon, Martinez e Mateuzinho, e Yuri Alberto e Vitinho. Esse é o time do Corinthians, entra em campo, só que nitidamente, desde o começo do jogo, já viu que não deu encaixe, né? Já viu que não deu certo, né? Não sei se é porque entrou com essa má vontade, igual eu tô falando com vocês. Não sei se é porque tava desligado do jogo, tava lá no Recife, lá em Pernambuco, lá tava querendo curtir uma prainha. Não sei se é isso que os jogadores do Corinthians queriam. Não sei, de verdade. Porque eu até falei na transmissão. Falei, porra, parece que antes de começar o jogo, os caras do Corinthians tomam Dramin. Aí no segundo tempo, quando vai começar o segundo tempo, não contente, porque tá passando o efeito do Dramin, eles tomam outro comprimido também. Pra começar o segundo tempo, sonolento pra caralho. Meu, olha, é difícil, mano. Tem derrotas que, juro por Deus, mano, lógico, perder pra um rival, perder pra um adversário direto, perder pro... é complicado. Agora, você perder pra um time que não ganhou de ninguém até agora dentro da sua casa, que teve mais vontade que o seu time pra ganhar, isso me deixa puto da vida. Puto da vida. Porque o mínimo do cara que veste essa camisa aqui, caralho, tem que ter vontade pra ganhar a porra do jogo, mano. Isso vocês não mostraram hoje. Vontade. Erros individuais patéticos, ridículos. Nem time juvenil tem os erros que o Corinthians cometeu hoje. A zaga do Corinthians que eu tô falando pra vocês, que era um sistema que parecia que tava sendo sólido de novo, a zaga do Corinthians hoje foi tenebrosa, mano. Tenebrosa. Eu já vou falar de jogadores individualmente, mas já falo pra vocês aqui, a zaga do Corinthians hoje foi desesperadora, mano. O Andileri, meu Deus do céu, o que o Andileri fez em campo hoje? Bom, vamos fazer uma análise jogador por jogador aqui com vocês já, vai? Pra gente já começar. Já fiz um resumo. Não, vamos começar antes fazendo um resumo do jogo. O resumo do jogo foi o seguinte: o primeiro tempo foi horroroso. O primeiro tempo foi tenebroso. O segundo tempo também, tá? Mas o primeiro tempo foi horroroso. Porém, com as melhores chances sendo do Sport no começo do jogo. O Sport tem logo um gol anulado no começo do jogo por uma falta. Ali no lance do gol anulado, o primeiro gol do Sport lá que foi anulado, teve falta, teve impedimento, teve um monte de coisa. E a transmissão da televisão queria de qualquer jeito falar que não tinha porra nenhuma no lance. De qualquer jeito. Mas não dá, né? Não dá, porque aí é brigar com imagem. Aí é brigar com a realidade ali. Os caras querem fazer isso, eles querem brigar com a imagem. E aí foi anulado, bem anulado, mas aí o Corinthians, não contente, continua jogando mal ainda. Continua jogando mal, o Sport vem pra cima do Corinthians, só dá isso. Nesse lance que o Sport faz o primeiro gol que foi anulado, o Sport teve 3 chances, velho. 3 chances consecutivas para fazer o gol, velho. O Corinthians dorme, o Corinthians tem um apagão, o Corinthians desliga o disjuntor. E aí você fala, porra, vai melhorar. O gol foi anulado do Sport agora. Porra, vamos pra cima, vamos jogar bola, né? É brincadeira, é brincadeira. Aí o Corinthians até dá uma pequena melhora, mas muito pequena. Começa a tentar pressionar mais o Sport. Teve o lance do Breno Bidon, que o Corinthians rouba a bola lá em cima, ele dá um chute na trave, ia fazer um golaço. Por um detalhe, não fez um golaço o Breno Bidon. Lembrou muito o gol do Rodriguinho, inclusive contra o próprio Sport na Neoquímica Arena, né? Aquela chapada no ângulo de esquerda. Mas ele não consegue fazer o gol, a bola bate na trave. O Vitinho teve uma chance também. Só que o Corinthians, começa a melhorar o jogo, mas começa a ficar exposto também, né? E aí o Sport tem outro gol anulado, bem anulado também por impedimento. O cara aparece livre, totalmente livre no meio da zaga do Corinthians. Lógico que estava impedido, mas por detalhes, mano. Por detalhes ele estava impedido.
E aí você fala, porra, vai começar o segundo tempo, né? Vamos entrar ligado no segundo tempo, né? Vamos entrar querendo ganhar o jogo. Vamos pra cima do Sport. Porra, o time do... Rapaziada, com todo respeito ao time do Sport, é um time totalmente limitado. É um time que não ganhou de ninguém dentro de casa. Ele tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro, que era contra o Grêmio. Agora ele tem duas. Ele conseguiu a proeza de mais uma vitória contra o Corinthians. E aí você fala, pô, o Corinthians vai começar bem o segundo tempo, né? Trouxa eu, né, de acreditar nisso, né? Trouxa eu, volta pior. Volta pior. E aí o Sport começa a vir pra cima, começa a ter as melhores chances, começa a empilhar chances. Você fala, porra, vai parar de empilhar chance quando fizer o gol. Não deu outra, não deu outra. E o retrato do gol do Sport foi o que eu falei que é o retrato do jogo, mano. Marcação frouxa. Tudo fralda cheia. Tudo bando de bunda mole. Os caras que marcaram no time do Corinthians hoje. O Maicon, ele parecia que tava com 800 quilos hoje. Correndo, trotando em campo assim, ó. Brincando em campo. Filha da puta, tá de brincadeira, mano. Dá uma olhada no gol. O drible que ele toma do cara. Aí depois o jogador dos caras lá, um tal de Mateuzinho também, né? Ele entra dentro da área do Corinthians, ele faz o que quer e ninguém consegue chegar perto do jogador. Não é dar o bote, é chegar perto do jogador. O cara dribla um, dribla dois, dribla três e faz um puta de um golaço. Aí eu vi o cara, o babaca do Caio, nos comentários lá falando, ah, a bola foi em cima do Hugo, era uma bola defensável. Pô, vai tomar no cu o cara fazer um comentário desse, né, mano? O cara tava quase na pequena área, mano. Como que o Hugo vai pegar aquela bola, o retardado mental? A culpa é da porra da zaga do Corinthians que não marcou ninguém, mano. Que deixou o cara fazer o que queria, mano. E aí o Corinthians começa a querer tentar jogar depois, né? Mas, mano, cara, as finalizações do Corinthians é um negócio horripilante, é um negócio tenebroso, né? Parece que o Corinthians, ele fica mais tempo treinando e parece que piora, né? Qual foi? Foi eu perguntar aqui pra vocês. Qual foi a defesa muito foda que o goleiro do Sport fez, mano? Ó, pensando agora aqui, em sã consciência, não lembro de nenhuma defesa. Você fala, caralho, que defesaça que o cara fez e salvou o time do Sport. Não fez. Não fez, porque os caras não sabem finalizar. Quando finalizavam, era em cima do goleiro ou era pra fora. E aí foi aquele... No final do jogo, rapaz, vai ter gente que vai falar, ah, mas o Corinthians melhorou, porque foi pra cima, porque teve posse de... Melhorou o caralho, velho. Foi aquele bumba meu boi. Foi horrível, velho. Horrível, patético. O final do jogo do Corinthians, mano. E pra finalizar aqui, depois de umas substituições patéticas também do senhor Dorival, de jogadores patéticos que entraram em campo aqui, o Corinthians conseguiu essa proeza de perder de 1-0 pro último colocado, na minha opinião, já rebaixado do Campeonato Brasileiro. Muita gente falou também, ah, no próximo jogo é contra o Flamengo. Foda-se a porra do Flamengo, mano. Foda-se, eu quero que se foda esse clube, mano. Eu tava pensando hoje, na porra do jogo de hoje. Eu já falo pra vocês, é 11 contra 11 também contra o Flamengo, caralho. Tem muito torcedor do Corinthians que já entra derrotado pra porra do jogo. Se você entra derrotado, nem assiste a porra do jogo então, mano. Nem assiste, mano. Bom, fazer uma análise aí, jogador por jogador. Hugo Souza. Mano, pelo amor de Deus, treina saída de bola, velho. Treina saída de bola. Não é possível. Não é possível. Eu tô falando isso faz tempo. Faz tempo eu tô falando. O Hugo Souza não sabe sair em bola parada do Corinthians. Não sabe sair em cruzamento. Vocês viram a saída de bola que ele teve no primeiro tempo? Patética. Ele foi dar um soco na bola, a bola caiu no pé dele, mano. Patética, mano. Toda hora, mano. Ai, ele salvou o Corinthians no segundo tempo, que poderia sair um gol do Sport aqui. Concordo. Mas muito mais falha do atacante, que tentou dar uma cavadinha, em vez de finalizar com seriedade, do que méritos do Hugo, mano. Essa é a grande verdade, mano. Essa é a grande verdade. No gol não teve culpa, na minha opinião. No gol ele não teve culpa. Mas tem que aprender a sair nas bolas paradas principalmente, caralho. Eu já tô falando isso há quanto tempo, mano?
O pior em campo hoje, Andileri. Patética a partida do Andileri hoje. Ridícula, nojenta a partida do Andileri hoje. Gustavo Henrique e André Ramalho errando demais, batendo cabeça. Mano, não conseguindo fazer absolutamente nada. O Bidu, meu Deus, hoje eu fiquei nervoso com o Bidu, rapaziada. Hoje eu fiquei nervoso com o Bidu, velho. Eu já tava falando há dias aqui que ele tava fazendo boas partidas, que ele tava jogando bem, mas hoje ele foi aquele Bidu que eu conheço. Aquele Bidu que eu venho falar aqui pra vocês, que é horroroso. A partida do Bidu hoje foi horrorosa, na minha opinião. Muita gente vai me criticar aqui, mas eu não tô nem aí. Na minha opinião, foi uma partida tenebrosa. Maicon, ridículo. Ridículo. Só bola pra trás, toca pro lado, bola pra trás, toca pro lado, bola pra... Voltou a ser o Maicon de sempre. E pra marcação, como jogador, como volante, tá com 800 quilos, caralho. Não consegue correr, mano. O Bidon, na minha opinião, fez uma boa partida. É o único que se salva hoje, viu, rapaziada? O único que vai se salvar vai ser o Breno Bidon, velho. Chutou uma bola na trave, tentou outros lances, participou bem do jogo, mas tem as limitações dele. Mas, na minha opinião, de toda a partida tenebrosa que o Corinthians fez, o Breno Bidon ainda, assim, eu acho que ele ainda fez uma boa partida, mano. Mateuzinho, péssimo, na minha opinião. Horrível, horrível. O Yuri Alberto, meu Deus do céu, rapaziada. E o Yuri Alberto, hein? E o Yuri Alberto? Voltou a ser o Yuri Alberto? Deu um chute que a bola quase foi pra lateral, velho. Errou tudo, mano. Errou tudo. Não conseguia dominar a bola. Nervoso em campo, brigando toda hora com a arbitragem. O Vitinho também tentou alguns lances, né? Teve até uma boa chance no primeiro tempo, que corta pra esquerda lá, bate, mas bate em cima do goleiro também. Mas fez uma partida bizonha também, fraca pra caralho. Nossa, que ódio, mano. Que ódio, velho do céu, velho. Como essas derrotas me deixam puto da vida, mano. Puta que pariu. Como você consegue fazer isso, Corinthians? Por que você faz isso, Corinthians, com o torcedor corintiano? Aí no segundo tempo ele coloca... Ele muda a formação. Dorival Júnior muda a formação, né? Depois que toma o gol, ele volta pro 4-4-2, aí ele vai com a formação Hugo Souza, Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho, Ranieri, primeiro volante, Dieguinho, Bidon, Thales Magno, Yuri Alberto e Vitinho. Thales Magno, vai tomar no seu cu. Você não sabe o que faz com a bola, mano. Você pega a bola, você não sabe o que faz. Você não sabe que a bola é redonda, seu animal. O Thales Magno, rapaziada, já cheguei no consenso que ele tem que ser igual o Félix Torres. Quando tiver jogo do Corinthians, tem que avisar esse asno pra ele fazer outra coisa a não ser ir pro jogo do Corinthians, mano. Que jogador patético também, velho. Uma piada, velho. Uma piada a sua partida hoje, Thales Magno. Sem vontade, sem querer... sem saber o que fazer com a bola, mano. Teve um lance no segundo tempo que ele recebe uma bola na lateral, na ponta ali. Cara, é lance ou pra você ir pra linha de fundo e cruzar, ou corta pro meio e chuta. Ele não soube o que fazer com a bola, mano. Você tem um atacante que não sabe o que faz quando recebe a bola no 1 contra 1, isso é desesperador. Isso é desesperador. Dorival Júnior, a culpa é sua. Aí eu vou concordar com alguns caras te criticando. A culpa é sua de colocar esse asno em campo, mano. Não coloca mais essa porra desse jogador em campo. Não dá pra ter mais Thales Magno em campo. O Dieguinho também entrou. Tentou algumas jogadas, né? Foi pra cima, chutou, finalizou. Tentou até dar um chute lá que a bola foi pra lua. Mas fez mais que muito atacante do Corinthians. O Ranieri foi um desses jogadores que eu falei pra vocês, rapaziada. Que pegava a bola, baixava a cabeça e saia correndo igual maluco, mano. Como que você pode ter um jogador que faça isso, rapaziada? Como que você pode, mano? O cara não tem qualidade nenhuma com a bola no pé, a gente já sabe disso. O forte do Ranieri é marcação. Aí ele pega a bola, ele quer driblar, ele acha que ele é o Beckenbauer, mano. Ele quer driblar todo mundo, mano. É loucura minha falar isso, rapaziada? É loucura minha ou vocês viram isso também? Olha, velho, de verdade, mano. De coração. Hoje foi complicado, mano. Esse é o resumo do jogo do Corinthians hoje. Infelizmente, perdemos o jogo hoje. Estacionamos. Vamos ficar na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Hoje, a vitória do Corinthians hoje ia colocar o Corinthians muito na primeira parte do Campeonato Brasileiro.
Mas esse time do Corinthians nojento, com essa má vontade, com essa preguiça desgraçada que esses filha da puta desses jogadores têm, o Corinthians vai brigar nesse meio de tabela aí, esquece ter um pensamento de querer ter ambição maior nesse campeonato. A verdade é o seguinte, rapaziada, é torcer pra fazer logo os 45 pontos e sair de vez dessa merda desse campeonato brasileiro aí e tentar se dedicar logo na Copa do Brasil, porque é o que vai importar pro Corinthians. Corinthians que joga agora só domingo que vem, 8h30 belo horário em CBF. Belo horário, 8h30 da noite contra o Flamengo. Eu quero que se foda o Flamengo. E, mano, tem que ganhar. Tem que ganhar. De verdade. Vai jogar dentro de casa, vai jogar dentro da Neoquímica Arena com mais de 40 mil pessoas no estádio. Você pode ter certeza que a torcida do Corinthians vai ter mais de 40 mil pessoas no estádio. Então tem que ganhar de qualquer jeito contra o Flamengo. Esse é o recado agora para esses jogadores vagabundos, sem vontade, bando de safado, que fizeram corpo mole hoje no jogo contra o Sport. Beleza, rapaziada? Boa semana a todos aí. Se é que a gente possa falar isso, né? E vai, Corinthians.